Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o CULT, muito mais que um programa. O CULT é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, ciência e tecnologia. E para nossa conversa de hoje, nós estamos recebendo a Fabiana Junqueira. Ela é escritora, recentemente publicou este livro, Caipiras Univos, que é um breve relato, uma breve história da classe operária em Piracicaba no século XX. E ela também é doutoranda em História pela Unicamp. Tudo bem, Fabiana? É uma grande alegria recebê-la aqui no CULT. Tudo bem, Rodolfo. Obrigada pela oportunidade de falar do livro e da classe trabalhadora aqui na nossa cidade. Eu já de antemão agradeço aí a aceitação do convite, ficamos muito felizes por isso. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável aí, que vai também trazer muita informação para quem está nos acompanhando. Eu quero começar a nossa conversa, Fabiana, perguntando para você, né, o que te motivou a escrever este livro aqui, um livro sobre a classe operária no século XX em Piracicaba, né? Eu achei muito interessante essa abordagem sua. O que te motivou a escrever? Então, Rodolfo, eu sempre gostei da história dos trabalhadores, de estudar a classe operária, né? Na graduação, primeira iniciação científica, mestrado, eu estudei os trabalhadores, mas eu estudei os trabalhadores em São Paulo, na capital, né? E eu percebi que na capital já havia muitos trabalhos sobre classe trabalhadora, sobre os movimentos grevistas, sobre o movimento sindical na capital. E no interior, eu cresci aqui em Piracicaba, né? Eu não via muitos trabalhos sobre esse tema. E aí, inicialmente, eu pensei que pudesse ser uma falta de fontes, de documentos, né? E eu voltei aqui para Piracicaba, comecei a pesquisar nos arquivos e percebi que não, que tinha muitos documentos e tem uma riqueza de acervos aqui. As empresas ainda guardam muitos documentos, os sindicatos, né, os sindicatos metalúrgicos têm um acervo importante de documentação. E eu percebi que a história do movimento operário aqui era, de fato, muito rica, era possível de se estudar, né, de trabalhar com ela. E comecei a cada vez mais me envolver, né? Eu cresci aqui em Piracicaba também, então acabei me utilizando dessa experiência que eu tive no mestrado, na graduação, estudando os trabalhadores na capital, para estudar também aqui o movimento operário de Piracicaba, mas observando as singularidades da cidade e tal. Mas eu sempre me interessei, assim, sempre achei importante a gente pensar como que as trajetórias das pessoas comuns, né? Como que os trabalhadores, as pessoas comuns como a gente, né? Elas mudaram os rumos da história da sua cidade, do país, né? Legal. Aqui, Piracicaba tem uma tradição muito forte, né, de movimento operário, né? Isso é algo que dá para perceber, né, na nossa cidade. Quase todo mundo, assim, que você conhece, assim, sempre tem alguém que foi metalúrgico, né, que trabalhou em alguma indústria. E aí eu queria perguntar para você, de que forma o movimento operário em Piracicaba, no século XX, né, você investigou isso, né, contribuiu para os direitos que foram conquistados, que nós temos até hoje no Brasil, em termos trabalhistas. Ah, legal a sua pergunta. Então, é isso mesmo, Piracicaba tem uma história muito rica, né, do movimento operário. A história do movimento operário é muito rica aqui em Piracicaba. Os operários piracicabanos participaram das principais mobilizações grevistas do país. Então, grandes greves que mobilizaram o país todo, né? E Piracicaba participou desses movimentos. Por exemplo, a greve geral de 1917. Pouca gente conhece, lá atrás, 1917. Mas foi a primeira greve geral do país. Piracicaba, os operários do Engenho Central, operários da Boys, que já existia com outro nome, né? A Boys teve alguns nomes, né? Aretuzina. E esses trabalhadores da antiga Boys participaram dessa greve. Foi uma greve pelas 8 horas de trabalho. Se hoje nós temos, né, o direito a 8 horas de trabalho, foi porque esses trabalhadores lá em 1917 paralisaram as suas atividades, reivindicando as 8 horas de trabalho. Naquela época, um trabalhador, imagine, poderia ficar dentro da fábrica até 16 horas, né, diárias, e sem finais de semana, sem direito a férias, né, sem todos esses direitos que nós temos hoje. Então, e os piracicabanos participaram desse movimento grevista. E não só esse, em 1919, outra greve pelas 8 horas de trabalho para todas as categorias.
depois na década de 50, um fervilhar aí de movimentos gravistas. Então, Piracicaba participou desses movimentos que resultaram na CLT, né? Sim, então, que hoje nós temos, que hoje né? nós temos. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa compreensão, né? Às vezes o trabalhador mesmo, gente que está nos acompanhando, você trabalha numa fábrica, enfim, você trabalha em Piracicaba aqui na indústria e não tem, assim, uma noção de que pessoas lutaram para que você pudesse usufruir de alguns direitos que usufrui, né? A gente, não é verdade? E isso é interessante, acho que essa é uma das grandes contribuições aí da sua obra, né? Acho que todo mundo tem que ter acesso a esse livro, porque é um livro que conta a história da nossa cidade, muito legal, conta uma parte muito importante, né? Aborda uma faceta muito importante da história da nossa cidade, Piracicaba. Então, para quem gosta da cidade, para quem se interessa pela própria história, né? Eu sou piracicabano, então quando eu busco compreender a história da minha cidade, eu estou compreendendo a minha própria história, né? Eu acho que é um livro assim essencial, importantíssimo. Você consegue identificar na cultura piracicabana, né? Você morou em São Paulo, ficou um tempo fora, mas nunca perdeu as raízes, né? A sua ligação com Piracicaba e hoje voltou a morar aqui. Então você conhece bem a cidade, né? Você tem relacionamentos, enfim, família para cá. Você consegue identificar alguns aspectos da cultura da nossa cidade, da cultura piracicabana, que são resultado direto da influência do movimento operário? Olha, eu acho que teve um processo inverso que foi bastante importante. Houve muita influência da cultura piracicabana no movimento operário. Talvez o contrário seja mais frequente, né? Então, por exemplo, Piracicaba tem uma história com a cana-de-açúcar muito intensa, né? Foi a principal atividade econômica, base de sustentação econômica da cidade, né? A cana. E por isso essa história dos engenhos, enfim, né? Hoje nós celebramos vários eventos no Engenho Central. O Engenho Central foi um estabelecimento importante nessa história da cana-de-açúcar aqui na nossa cidade, da produção da aguardente, enfim. E, então, o que eu percebo é que houve muita influência das lutas do campo, dos camponeses, dos colonos da cana, dentro do movimento operário, dentro das fábricas, sabe? Os operários, eles trouxeram para dentro da luta, dentro das fábricas, as reivindicações dos colonos da cana, né? Então, houve essa interação entre o movimento da cidade e o movimento do campo aqui na nossa cidade. Agora, com relação assim, o que esse movimento operário nos deixou também, né? Como patrimônio, né? Até como legado, né? Muitas coisas. Se você pensar em vários espaços da cidade, hoje, por exemplo, os clubes recreativos dos sindicatos, né? Hoje nós temos o Clube Recreativo dos Sindicatos Metalúrgicos, onde lá tem vários eventos, tem gente que é metalúrgico e frequenta, tem gente que não é metalúrgico e também frequenta, tem festas, tem piscina, Isso não veio de mão beijada, né? O clube também foi uma luta não só das lideranças sindicais, mas uma luta das bases, né? Por um espaço de lazer. Né? Então hoje vários piracicabanos frequentam o clube do sindicato está ali, não aconteceu porque um político cedeu o espaço, construiu. Não, uma luta coletiva. Foi uma luta coletiva. Os trabalhadores reivindicaram aquele espaço, né? A sede do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Onde você tem advogados. Então, assim, alguns espaços na cidade que hoje são usufruto, né, não só da categoria metalúrgica, mas que são consequências, né, resultados dessa mobilização coletiva dos trabalhadores, junto com as lideranças sindicais, mas não apenas fruto da luta das lideranças, né? Legal. No seu livro você faz descrições de muitas histórias, né, pessoais, enfim, você descreve ali pessoas que foram importantes, né, no movimento operário em Piracicaba. Dessas muitas histórias, teve alguma que chamou mais a sua atenção, que você gostaria de falar um pouquinho aqui pra gente? Talvez vai despertar uma curiosidade de quem está assistindo, até para ler o livro. Teve várias, né? É interessante isso, né? Esse livro, embora ele seja o resultado das pesquisas que eu venho desenvolvendo para o doutorado, eu não escrevi apenas para um público acadêmico, sabe? O que você disse é muito correto, assim. Tem muitas pessoas aqui em Piracicaba que tiveram, às vezes, um tio que trabalhou
na Dedini, né? A Dedini, a gente pensa, a Dedini existe desde 1920, gente. Quantos trabalhadores não passaram ali, né? Uma tia que trabalhou na Boys. Era um sonho, né? Obviamente eu não sou dessa época, mas eu tenho parentes familiares que vivenciaram isso, que era o sonho de quase todo jovem trabalhar na Dedini, né? Ele queria trabalhar na Dedini, quem é mais antigo aqui em Piracicaba. Sim, tinha uma estabilidade, né? Num trabalho, tinha CLT, né? Sim. Então, muitas famílias, né? Então eu escrevi o livro pensando também num público maior, não apenas o público acadêmico, embora seja o resultado de uma pesquisa acadêmica, para que essas pessoas também tivessem acesso e conhecessem um pouquinho dessa história, né? Livros. Essenciais, eu acho. São essenciais para qualquer mudança na sociedade. Piracicaba. O que me vem na cabeça é cultura e luta. Muita cultura, uma riqueza de cultura e uma riqueza de luta. Universidade. A universidade, espaço de produção de ciência, de pesquisa. Acho que é importante a gente dizer isso hoje, né? Sim. Principalmente. Espaço de produção de conhecimento. Bipolarização política. Triste, ruim, assim, nesse ponto de vista de gerar ódio, rancor, né? O que a gente está vivendo, essa bipolaridade nesse sentido, né? É completamente, enfim, triste, não consigo pensar outra palavra. Em 2022, o Brasil... Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Um sonho. Igualdade, eu acho. Igualdade em seus amplos aspectos aí, racial, de gênero, né? Muito legal. Eu quero te agradecer, Fabiana, pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar depois também, vai se beneficiar muito dessa conversa, né? E é um pouquinho da nossa história. E quero parabenizar você por essa obra, né? Obrigada. Muito importante para a nossa cidade, para a historiografia da cidade. E é isso. Fica aqui a recomendação para você adquirir o livro da Fabiana. Muito obrigado. Obrigada. E é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais um Cult. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, o canal de Piracicaba, no YouTube. Também você pode seguir as nossas redes sociais, @canal de Piracicaba no Instagram, no Facebook também. Quero pedir para você ativar os sininhos das notificações. De segunda a sábado, sempre há programas, conteúdos novos do canal de Piracicaba, sempre às 20 horas. Então, ativa aí. E quero pedir para você deixar um like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais que você tem. E compartilha com os amigos, com os familiares, com todo mundo, tá bom? E aguardo vocês na próxima segunda-feira para mais um Cult. Valeu, galera!